Olá, amigos e amigas do AgroConnection. Estamos aqui mais uma vez com as atualizações da safra americana e a pergunta mais ouvida essa semana foi: choveu no Corn Belt? Antes de começar, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Solta a vinheta e bora pro vídeo! E para começar com as atualizações, plantio de milho finalizado por aqui. Com 93% do milho já emergido, o que é um avanço de 6% em relação ao ano passado e também com relação à média dos últimos 5 anos. O Kansas e a Dakota do Norte são os estados que estão um pouco mais atrasados na emergência. O Kansas que veio recebendo mais chuvas do que o normal nas últimas semanas, o que atrasou um pouco o plantio, mas as lavouras plantadas mais no cedo já estão bem adiantadas, já que as chuvas colaboraram bastante por aqui. Com relação à condição das lavouras de milho, 61% estão em condições boas ou excelentes, 31% em condição considerada razoável e 8% em situação ruim ou muito ruim. Agora falando um pouco das lavouras de soja, já atingimos 96% de área plantada, destaque aí para o estado de Iowa, que já se encontra com o plantio finalizado, e o estado de Kansas, que continua um pouco mais atrás. Mas em geral o plantio de soja está ainda bem adiantado, com cerca de 9% adiantado em relação ao ano passado e 10% adiantado em comparação com a média dos últimos 5 anos. Dessas lavouras, 86% já se encontra emergida, o que é um avanço de 16% em relação à média dos últimos 5 anos. Com relação à condição das lavouras, 59% está em condição boa ou excelente, 31% em condição razoável e 9% em condição ruim ou muito ruim. A gente sabe que ainda é muito cedo para fazer uma comparação, já que estamos recém no início do desenvolvimento, tanto da soja quanto do milho, mas devido às faltas de chuva até agora, o que podemos observar é um aumento de cerca de 3 a 4% das lavouras em condição ruim ou muito ruim em comparação com o ano passado. Para vocês terem uma ideia também do progresso da cultura do trigo, a colheita já começou por aqui, cerca de 8% já está colhido, e dessas lavouras, 38% está em condição boa ou excelente, 31% razoável e 31% ruim ou muito ruim. Agora trazendo um pouco das atualizações climáticas e para começar, bora dar uma olhada nos mapas. Para a cultura do milho, como vocês podem ver aqui nesse mapa da esquerda, na semana passada 45% das lavouras já se encontravam em algum tipo de seca e a situação deu uma piorada para essa última semana. Como vocês podem ver aqui no mapa da direita, passando para 57% em áreas sobre alguma condição de seca. As áreas de soja não estão em uma condição muito diferente. Na semana passada, 39% das lavouras experienciavam algum tipo de seca e esse número aumentou para 51% nessa semana. E aqui vale ressaltar que essas áreas em seca se expandiram bastante nas últimas semanas, principalmente na região mais para o leste do Corn Belt, ali nos estados de Illinois, Indiana e Ohio. Em relação às chuvas, podemos ver nesse mapa que não tivemos chuvas muito significativas para mudar essa condição de seca que está acontecendo por aqui, ressaltando novamente as regiões ali de Minnesota, Iowa, Wisconsin e Illinois, onde a gente já pôde observar nos mapas anteriores que a seca vem se alastrando um pouco mais. Para os próximos 7 dias, os produtores da parte oeste do Corn Belt estão se animando um pouco com as previsões de chuva, marcando de 30 a 100 milímetros na região ali do Kansas até a Dakota do Norte, mas na região leste a situação vai ficando ainda mais preocupante, com praticamente nada de previsão de chuvas para a região de Wisconsin, norte de Illinois e Indiana. Bom, falamos da situação mais geral aqui dos Estados Unidos e agora vamos ver como está a situação em cada um dos estados. Carlos, conta para nós aí como está a situação das lavouras no estado do Kansas. Olá Giovanni, amigos do AgroConnection. Bom, hoje a gente vai começar o vídeo mandando um abraço lá para o Jonas Adriano Gross, de Campo Novo do Parecis, região de Tangará da Serra. O filho dele está aqui no Kansas, a gente se encontrou por aqui, então vai esse abraço especial aí para o nosso ouvinte já de mais de anos. Reportando sobre o Kansas, rapidamente a situação por aqui tá boa, né? A situação é que vem chovendo muito bem, tem previsão de chuva para mais uma semana, as plantas vêm se desenvolvendo bem. Então, além do solo, né, estar carregado aí de água, tem previsão de chuva, as temperaturas não estão tão altas, então não é corriqueiro encontrar as plantas enrolando as folhas, formando charuto. Porém, semana que vem tem aí chance de temperaturas até de 35 graus. Eu vou ficando por aqui. Alexandre, como é que tá aí por Nebraska? Fala Carlos, amigos e amigas do AgroConnection. Então, aqui em Nebraska a situação tem se mantido estável, né? A gente tem aqui no oeste milho já em V7, V8, né? Aquele milho que foi plantado
mais ali na primeira semana de maio, os de final de abril já chegando aí a V9 e V10. A soja na mesma maneira, é uma boa safra de soja aqui de início para o oeste de Nebraska. A gente tem previsões de chuva para hoje à noite, está meio nublado, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Está se armando para chuva essa noite e amanhã também tem boas possibilidades. No leste as chances aumentam no sábado, né? E no leste, onde está precisando de chuva, a gente tem aí alguns relatos de milho já enrolando a folha na parte da tarde, né? Um indicativo aí de um estresse hídrico e também de temperatura, já que as temperaturas devem aumentar já a partir da semana que vem, na casa dos 31, 32 graus à tarde. A gente, só para lembrar, até então as nossas máximas têm girado em torno de 28, 29 graus à tarde, tá bem? Pessoal, uma curiosidade desse ano de 2023 aqui em Nebraska, né? Como tem sido seco na parte leste, a gente está tendo alguns relatos de deficiência de potássio, que é uma coisa bem rara de acontecer por aqui, tá? Os níveis de potássio no solo aqui, no cinturão do milho em geral, são altos, tá? Com raras exceções, mas esse ano, por estar seco e o potássio ser um nutriente imóvel, a gente está tendo mais essa deficiência aparecendo, principalmente no milho, tá? Que é aquele sintoma, não é o caso aqui, tá? Mas vai ser aquele amarelecimento da borda das folhas, tá? Então vamos ficar de olho, porque isso aí também pode impactar aí esses estádios preliminares, né, de diferenciação do milho, né, que pode resultar em problemas de produtividade mais tarde. Vamos acompanhando. Fico por aqui, agora vamos lá para o Ohio. Jonathan, conta como que tá a situação por aí. Valeu! Olá amigos, olá Alexandre. Então, falando aqui do estado de Ohio, tivemos uma trégua da estiagem. Nos últimos 5 dias observamos chuvas brandas e frequentes, sendo que na noite passada tivemos até uma tempestade com chuvas e ventos fortes. Bom, essas chuvas são muito bem-vindas, já que algumas lavouras e híbridos estavam sofrendo por estresse hídrico. Acredito também que essas chuvas vão ajudar a minimizar as áreas que estavam classificadas como seca anormal ou moderada. Outro ponto a ser considerado é que cerca de 97% da soja já foi semeada e 88% das áreas já emergiram. Para o milho, cerca de 97% já emergiu. Então segue aí os status culturais como aplicação de herbicida e pós-emergente. Com relação ao trigo de inverno, cerca de 94% se encontra no estado reprodutivo cabeça, sendo que 15% já se encontra maduro. No mais é isso. Aqui no leste do Corn Belt, todo mundo deve estar se perguntando, e aí, choveu ou não choveu? Aquela chuva que estava na previsão domingo passado. A resposta é, choveu e não choveu. Alguns lugares chegou a chover 50 milímetros, 30 milímetros, outros menos. Aqui, por exemplo, em Champaign, mais para o centro, mal deu 5 milímetros. Então, falando da situação das lavouras, aonde recebeu essa chuva, tá a coisa mais linda. Aqui o pessoal vai colocar até a foto de uma lavoura de milho que eu tirei essa semana, faz uns 2 dias, numa área que recebeu 50 milímetros. Cenário totalmente diferente do que a gente vê nas áreas onde não recebeu essa chuva. A situação está ficando mais crítica, o cenário está ficando pior. E para essa semana, de novo, tem uma previsão para o final de semana, para o domingo, mas o volume de chuva esperado é muito pouco. Então a tendência é que a situação das lavouras piore nos próximos dias.